Olá, hoje meu papo é com a doutora Marina Rossato e hoje a gente vai falar da equipe que cuida do paciente de mieloma. Quem são os profissionais envolvidos e qual a importância de cada um? Obrigada por estar de volta com a gente, doutora Marina. Gina, à disposição, Cris. Doutora Marina, o paciente foi diagnosticado, então ele vai lá para um hematologista, para um oncohemato ou até para um onco, né? E ele vai começar o tratamento. Mas a gente sabe que o tratamento de mieloma não é feito só pelo médico, é uma equipe toda, né? Qual é a equipe que está envolvida no tratamento do paciente de mieloma? Posso começar antes, Cris, no diagnóstico do paciente? Pode. Eu acho que é importante a gente falar, antes disso, quem é o médico que suspeita do diagnóstico de mieloma? Porque você sabe que normalmente não é o hematologista. Quando chega no hemato... O primeiro médico que o paciente procura não é o hematologista. Ele não pensa, eu tenho mieloma, vou lá no hematologista. Uhum. Então, o que o paciente normalmente sente para fazer o diagnóstico? Sim. Então, o paciente pode sentir uma fraqueza decorrente da anemia, ele pode sentir dor óssea decorrente de uma fratura, de lesões ósseas. Então, o paciente ele pode chegar no hemato vindo do clínico, que viu um exame com anemia, vindo do cardio, onde todo mundo faz check-up. Ortopedista. Do endócrino, do ortopedista, que viu uma fratura que ele achou que era o que a gente chama de patológica, que é uma fratura que ele achou estranha. Pode vir do pronto-socorro. Se o paciente está muito debilitado, ele pode ir para o pronto-socorro, pode ser feito o diagnóstico no pronto-socorro. Então, pode vir do nefro também. Às vezes o paciente pode abrir o quadro de mieloma com insuficiência renal e ir direto para o nefrologista e vir do nefro para o hemato. Então, pode vir de uma série de especialidades. Depois, quando o paciente faz o diagnóstico e já está com hemato, é muito importante ainda o acompanhamento do ortopedista em conjunto com a gente. Porque às vezes o paciente tem uma fratura que precisa de um tratamento cirúrgico, ou ele precisa de algum outro procedimento, pode entrar um médico especialista de dor. A gente prescreve, claro, a gente tem experiência em prescrever medicação para dor, mas às vezes pode entrar um médico especialista em dor, se a gente precisar. Dentista é muito importante. Quando o paciente vai iniciar o ácido zoledrônico, a gente sempre pede para ele ir no dentista fazer uma revisão da boca para saber se está tudo certo. E depois não pode fazer tratamento invasivo por causa da osteonecrose de mandíbula, é isso? Exatamente. Então, primeiro ele vai lá, arranca os dentes que não estão bons, faz uma revisão para poder ser liberado para começar o ácido zoledrônico. Então, tem o dentista também. Às vezes o paciente pode precisar de alguma reabilitação e precisar de uma fisioterapia, de o acompanhamento com geriatra. É importante também, porque às vezes os pacientes têm outros problemas que não só o mieloma. Então, tomam aquela gama de medicações. O próprio tratamento do mieloma pode descompensar algumas condições de base. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Tipo o quê, por exemplo? Diabetes, por exemplo. Por causa do corticoide? A gente usa muito corticoide. Então, pode descompensar a diabetes do paciente. A gente pede, por favor, não abandone o seu cardiologista, não abandone seu clínico. Eu faço questão de fazer um acompanhamento em conjunto, porque, afinal de contas, cada um fez uma especialidade por um motivo, né? Então, eu faço questão de que continue com o clínico para a gente fazer esse acompanhamento em conjunto. O cardio é muito importante. Tem algumas medicações que podem descompensar a parte cardíaca do paciente. Então, o cardiologista também é importante em alguns casos para a gente. Então, é bem multidisciplinar. E a enfermeira? A enfermagem é muito importante, né? Eu acho que a gente precisa valorizar mais ainda o enfermeiro, né? Não, com certeza. A enfermagem é muito importante, principalmente na avaliação dos eventos adversos, Cris. A enfermeira, querendo ou não, ela tá lá muitas vezes semanalmente com o paciente. Mais que o médico. Mais do que o médico. E eu não sei por que o paciente às vezes prefere contar as coisas pra enfermeira do que contar pra gente. Eles não têm medo dela, eles acham que ela é mais próxima. Sabe o que eu me lembro, gente? Há muitos anos atrás, na época do bortezomib do Velcade, a doutora Vânia fez um questionário, ela montou de neuropatia, né? A gente usa até hoje esse questionário. Porque era bom, você botou o botão, você, né, perde o chinelo quando está andando. E a gente descobriu naquela época, a gente até pediu
pôs um site, e a gente descobriu que muitas vezes o paciente estava contando isso para a enfermeira. Sim. E não para o médico, né? Então chegava lá na consulta, né? Todo torto, mas não contava, tinha contado para a enfermeira e não contava, você tá bem, tô ótimo, não tenho nada. Sabe o que é, Cris? Os pacientes têm medo que o médico suspenda o tratamento deles, por causa de evento adverso. Mas eu explico para os meus pacientes, eu falo, é muito importante você ter a resposta ao tratamento, eu não tenho a menor dúvida disso, mas você precisa ter qualidade de vida. Então não adianta nada eu estar te dando um tratamento e você não conseguir andar. Então, a gente tem que equilibrar. E para eu conseguir dar qualidade de vida, o paciente precisa me falar o que ele está de efeito colateral para eu poder ajudar a controlar, né? Mas, felizmente, as nossas enfermeiras contam tudo pra gente. Então, pacientes, fiquem espertos, porque vocês contam para elas, mas, felizmente, elas contam pra gente. E é importante também, eu acho, que ter um apoio psicológico, não é? Sim. Um apoio nutricional. Eu acho que todo profissional que puder ser envolvido faz parte da jornada, né? Não faz? O paciente. É importante. Eu oriento já para os meus pacientes em relação à nutrição, porque os pacientes se preocupam muito, né? E tem razão em se preocupar. Mas eu falo para eles, você tem que manter uma dieta saudável, né? Sem excesso. Então, é isso que eu sempre oriento para eles, a manter uma dieta saudável. Claro, se alguns têm dúvidas e tal, vale a pena entrar com a avaliação da nutricionista também. Mas eles mantendo uma dieta saudável, eles não vão agregar comorbidades no futuro. Porque o paciente com mieloma, ele começa a ficar bem, Cris, ele começa a comer. Aí ele fala, nossa, tô bem. E não para de ganhar peso. E isso vai ser um problema no futuro, né? Porque ganha uma diabetes, ganha uma hipertensão, ganha um problema cardíaco. Então eu falo, você tá bem, mas tem que cuidar das outras coisas também. Então tem que cuidar de tudo. É isso, né? É isso. Então é isso, gente. Vocês tinham essa dúvida. A gente veio aqui para trazer para vocês. Obrigada, doutora Marina. De nada. Mais uma vez. E a gente segue até a semana que vem.